Fala pessoal, estamos aqui com mais um conteúdo de direitos humanos, tá? Para nossa mentoria mapeada. Um tópico importante, muita gente não soube se organizar para estudar isso aqui, só que eu vou te dar tudo mastigado, tá? Como sempre falo, tudo aqui está voltado para o que mais cai em questão. Então, cada palavra foi cuidadosamente escolhida para estar aqui, tá? É baseado nas questões que mais caem, né, sobre esse tópico. Qual o tópico, Miguel? Sistema Interamericano de Direitos Humanos e OEA, Organização dos Estados Americanos. Estão interligados, vai ser estudado junto aqui nessa aula, tá? Como sempre falo, o edital ali sobre direitos humanos tá um tanto quanto confuso, só que eu vou simplificando aqui para você, tá? Bom, Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a OEA, aí, que é o tópico desse edital, tá? É assim que veio esse trecho do edital, beleza? Veio isso aqui, olha, Sistema Interamericano, e na parte da OEA, que é isso aqui, ó, veio vários subtópicos, tá vendo? Relatórios, informes, jurisprudência, opiniões, opiniões consultivas, normas de organização e por aí vai. Então, na OEA a gente vai especificar mais porque tá tá específico ali no edital aos tópicos que a gente tem que aprender sobre a Organização dos Estados Americanos, beleza? Começando aqui pelo início, o que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos? Para quem nunca estudou direitos humanos não vai saber, cara, isso aqui não é igual um português que você sabe ali que é uma conjunção, tá? Não é igual um código penal que você sabe, quais são os crimes contra a vida ali, né, que é o teor disso. O Sistema Interamericano é um conjunto de regras, tratados e órgãos. Questão, tá? Tá aqui questão, pessoal. Regras, tratados e órgãos criados pelos países do continente americano, tá? Legal, peguei, Miguel, até aí deu pra ir. Não repara, eu tô gripado, tá? Mas a gente vai pra cima aí, que a gente tem que acelerar a gravação dessas aulas aqui e manter a qualidade, tá? Para proteger os direitos humanos. Então, esse sistema interamericano são regras, tratados e órgãos do continente americano, vai colocar aqui do mundo todo, do continente europeu, do continente africano, mas não, do continente americano, para proteger os direitos humanos, tá? O nome aqui já diz, beleza? É bem intuitivo. Funciona dentro da OEA. Você viu que eu falei que estava interligado esses tópicos do edital? Pois é, tá? Então, o sistema funciona dentro da Organização dos Estados Americanos, que reúne 35 países da América. Será que cai em prova? Já caiu, tá? E qual que é o objetivo desse sistema que está aí dentro da OEA? Garantir que todos os países do continente americano respeitem a vida, liberdade, dignidade da pessoa humana, tá? Isso aqui está específico no edital, beleza? Tem um trecho sobre isso, então fique atento. Que respeite a democracia, a justiça, a paz entre os estados, com E maiúsculo aqui, tá? Não é aí Minas Gerais e São Paulo, são os países parte aqui, beleza? Origem da OEA. Então aqui a gente teve essa breve introdução sobre o que é esse sistema que funciona dentro da OEA. Agora vamos aqui para a Organização dos Estados Americanos, tá? Que nada mais é do que uma organização internacional criada em 48, olha. Fique atento, tá? Na onde? Em Bogotá, na Colômbia. Tem que anotar porque tem chance de cair em prova também, tá? A OEA tem o objetivo de promover a paz, democracia, direitos humanos, desenvolvimento entre os países do continente americano. Não pode esquecer isso aqui, beleza? Seu principal documento constitutivo é a Carta da OEA, nem se fala, tá? Tem que saber. Tudo que eu for grifando aqui é ponto-chave de questão, tá? Essa Carta da OEA, que é o principal documento da Organização dos Estados Americanos, estabelece as finalidades dela, os princípios e a estrutura da própria Organização dos Estados Americanos, tá? A sede da organização está em Washington, beleza? Então não confunda aí, ó, é fácil, né? Pegar aqui a sede de Washington e colocar aqui, olha, em Bogotá, que foi onde teve a conferência de criação. Então, cuidado, tá? Muito cuidado aí, beleza? Isso aqui, olha, é um ponto, são 2 pontos, na verdade, tá? Direitos humanos importantes. Então, resumidamente, criado em 48 em Bogotá, Colômbia, o documento principal é a Carta da OEA, está sediada lá nos Estados Unidos, em Washington. Tá vendo como é que o material tá bem direcionado? Tá bem, tá, tá certeiro ali, tá? No que cai em questão. Deixei tudo mais simples possível para você
que não é da área do direito, ou tem especificações em direitos humanos, tá? Para quem é leigo do assunto. Isso aqui, como sempre falo, não vai te tornar um professor de direitos humanos, mas vai fazer você marcar o X no lugar certo. Eu quero que você passe na prova, seja aprovado, ponto final. Não quero um professor aqui, tá? Contexto histórico. A OEA surgiu logo após a Segunda Guerra, lembra? 48? Então, em seguida ali, tá? No momento em que os países americanos queriam se unir para garantir todos os objetivos ali da OEA, tá? E do sistema interamericano aqui, que está composto internamente da OEA, beleza? Então, olha, vamos ver aqui. Até então é esse contexto histórico de Segunda Guerra, que é o que é importante aqui, tá? Principais objetivos da Organização dos Estados Americanos. A gente já está vendo pela terceira vez. Por que será? Porque despenca em prova, tá? Garantir paz, segurança continental, promover democracia. Vai colocar aqui, olha, segurança global. E aí? Não tem esse objetivo, tá? É os Estados americanos aqui. Respeitando a não intervenção em assuntos internos, resolve conflitos de forma pacífica, combate problemas comuns, tá? Tenta combater corrupção, narcotráfico, terrorismo, promove o desenvolvimento econômico, social, cultural, erradica a pobreza no continente, tá? Então, esses principais pontos aí. A OEA atua em crises políticas, como quando há golpes de Estado, eleições com suspeita de fraude, tá? A exemplo, as crises na Venezuela e no Nicarágua, tá? Então, contextos históricos aí, olha, momentos de aplicação, é importante saber, tá? A OCP gosta disso. O que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos? A gente acabou de ver ali em cima, tá uma préviazinha. Vamos ver aqui, olha, é o braço da OEA voltado apenas para direitos humanos. Então aqui temos palavra-chave, tá? Serve para fiscalizar e julgar casos de violação de direitos humanos dos países da América. Beleza? Então aqui, claro, tem ponto de questão, tá? Coloca aí no seu resuminho, beleza? Meu caderninho de direitos humanos está aqui, ó. E aí, a gente tem dois órgãos principais, tá? Que é a Comissão Interamericana e a Corte. Opa, já vi sobre isso, Miguel. Pois é, tá? Fiscaliza e julga. A gente olhou em aulas talvez anteriores aí, alguns tópicos sobre a Comissão e a Corte, as quais aí são especificadas no Pacto São José da Costa Rica, tá? É um dos pontos mais importantes aí de direitos humanos, beleza, pessoal? Vai cair algo sobre isso aqui. Então a gente tem a Comissão e a Corte, tá? Sobre a comissão, vamos com calma e recapitular. Ela recebe denúncias de violação de direitos humanos e acompanha a situação dos países, tá? Tá aqui a função da comissão. Número de membros, 7, independentes, claro que despenca em prova isso aqui, tá? Eleitos pela Assembleia Geral da OEA por 4 anos. Cai também em prova, tá? Não é à toa que tá aqui. Só pode haver um representante por país. Beleza? Beleza, Miguel. Bem direto ao ponto. É isso que cai. Se a gente pegar o Pacto São José da Costa Rica, tem muito mais coisa. A gente vai ver ali diversas competências mais detalhadas sobre a comissão e a corte, só que não nos deu ao caso, tá? Uma vez que o edital não pediu para que estudemos o pacto propriamente dito. Então, tudo leva a crer que não vai aprofundar no pacto, tá? Então, sabendo de forma que mais rasa o mais importante, já é suficiente para acertar a questão, tá? E eu vou te mostrar logo abaixo. O que a Comissão Internacional de Direitos Humanos faz? Recebe petição de pessoas, grupos ou ONGs, tá? Isso aqui eu já vi em questão. Verifica se o país violou direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Isso aqui é o próprio Pacto São José da Costa Rica, tá? Faz relatórios temáticos, que é importante. Pode recomendar medidas ao Estado e ao país, tá? Encaminha casos graves lá para a corte. A gente vai ver competências da corte aqui, beleza? Um exemplo prático aí, olha, emblemático, é o caso Ximenes Lopes aí, tá? Onde a comissão recebeu a denúncia de maus tratos em um hospital psiquiátrico no Ceará e enviou o caso à corte, tá? Será que isso cai, Miguel? Acho que não, cai. E já caiu pelo Instituto AOCP, tá? Então, os casos de aplicação
dos sistemas de prevenção dos direitos humanos aqui, tá. Então, tem que saber os casos sim. E abaixo tá os e eu deixei os principais casos, tá, de forma bem sucinta ali, para que possamos acertar as questões, beleza? Então tem que saber isso aqui, você pode anotar também, apesar que ali embaixo tá tudo mais simplificado, os principais casos. E a corte? Aqui já pulamos para o próximo, tá? A corte tem a função de julgar, claro que cai em prova, tá? Inclusive em outras aulas a gente já falou isso aqui, olha, sobre a função da comissão e da corte. Julga os casos enviados pela comissão. Então a comissão recebe os casos de violação, tá? Quando o país ele não deu conta, certo? Então aí vai para essa esfera internacional, a comissão recebe os casos, como esse, por exemplo, é necessário julgamento? Vai para a corte, tá? Julga os casos enviados pela comissão e emite sentenças obrigatórias para os países que aceitarem sua jurisdição, como o Brasil, por exemplo, tá? Composição, 7 juízes. Opa, 7, Miguel? Sim, 7. A comissão também, tá? Só que é 7 membros. Aqui embaixo são 7 juízes. Beleza? Beleza, Miguel. Olha, a palavra juiz aqui, tá? Eles vão te confundir, vai colocar juiz ali na comissão. Eleitos pela própria Assembleia Geral da OEA, tá? A mesma coisa. Mandato, 6 anos. É igual ali em cima, não é? Não, tá? Claro que não. Claro que não, o mandato aqui é 4, olha. 4 anos, tá? Cuidado. E eles vão colocar isso em prova pra te confundir. Com sede em San José, na Costa Rica. Fechou? Tá fácil aí o entendimento? É isso que eu quero passar para você, de forma simples, tá? O que a corte faz? Ela faz tanto a função contenciosa quanto o que chamamos de função consultiva, tá? A contenciosa é julgar os casos concretos propriamente dito, beleza? Como o STF aqui na América, por exemplo. Então, função contenciosa, deixa eu grifar aqui, julga, beleza. E função consultiva responde dúvidas sobre interpretação dos tratados, tá? Vou até deixar de outra cor aqui, olha. É legal que saibamos isso aqui também, tá? Um outro exemplo prático aí, olha, é quando a corte decidiu que o Brasil violou os direitos no caso da guerrilha do Araguaia, por não investigar o desaparecimento durante a ditadura. Também cai em prova, anota aí, tá? Amigo, precisa aprofundar nesses casos, ver vídeo ali no YouTube sobre a história completa, um documentário de 1 hora e meia? Não, tá? Não é necessário, até porque a questão que o Instituto ACP cobrou sobre isso aqui foi perguntando justamente isso, olha, o que é o caso da guerrilha de Araguaia? Desaparecimento durante a ditadura. Quem soubesse acertava, tá? Ainda mais porque o nosso concurso da Polícia Penal é nível médio de escolaridade, beleza? 2025 aqui, tá? Então, não tem por que aprofundar, até porque em questões de procurador, juiz, muitas questões não são aprofundadas. Quem dirá um cargo de policial penal nível médio que não tem que saber o aprofundamento aqui, tá? A nível de professor sobre os direitos humanos, beleza? Bom, o item 7 aqui, olha, principais documentos, os instrumentos normativos aí, olha, também tá ali pedindo, tá, na especificação do edital que saibamos isso aqui. Esses documentos são muito cobrados em provas. Pois é, tá? Então tem que saber a diferença de um e de outro aqui. Aqui temos o tipo, aqui temos o nome, aqui temos o ano e a importância dele aqui, alguns detalhes, tá? Declaração, vamos me colorindo aqui. Declaração, o que é isso, Miguel? Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, por exemplo, tá? Que é de 48 aí, olha, que é o primeiro documento regional sobre direitos humanos. É o primeiro documento mundial sobre direitos humanos? Não, tá? Regional. Tem que saber. Tratado, opa, o que é isso, Miguel? O próprio pacto, tá? A Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso aqui é sinônimo, tá, pessoal? É o mesmo documento. É de 69. O ano de criação deste documento específico é interessante você anotar também e grifar, tá? Porque é o documento mais importante junto com a DUD aqui nesse tema de direitos humanos para a Polícia Penal de Minas, e é o principal tratado do sistema. No Brasil tem força super legal, isso aqui cai em prova também, tá?
Aqui temos mais um, olha, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca de 47 cria o princípio de defesa coletiva entre os países. Eu colocaria só o nome do tratado e a definição aqui bem sucinta, a chance é menor de cair, tá? Documento político, Carta Democrática Interamericana de 2001 e mais recente, estabelece que a democracia é um direito dos povos das Américas. Ok? Sem dúvida, os dois primeiros aqui muito mais importantes, tá? Aqui no item 8, vamos descer aqui, jurisprudência da corte. O que é isso, Miguel? É aqui que a gente vai ver os casos, tá? Jurisprudência são decisões anteriores da corte, usado como base para novos possíveis casos aí, tá? Os mais cobrados são esses, o do Ximenes, que a gente viu ali acima, tá? Que está relacionado ao maus tratos em um hospital psiquiátrico. O caso da guerrilha do Araguaia, que é o desaparecimento forçado na ditadura aí. Tem também o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. Salvo engano, esse aqui caiu na prova também, tá? Da OCP, pessoal, do Instituto OCP, tá? Que está relacionado ao trabalho escravo. E o caso Gomes Lund aí, falta de investigação e reparação. A gente vai ver mais detalhes aqui abaixo, tá? Essas decisões obrigam o Estado a mudar as leis, indenizar as vítimas e adotar novas políticas públicas. Então, obrigar os Estados parte aí, cara, a mudar a lei, indenizar e adotar novas medidas, tá? E aqui, olha, veja bem, vários casos, vários principais casos, tá? Tenho que saber todos eles? Eu consideraria que sim, porque caiu questão sobre isso, tá? Tô sendo redundante para te mostrar a importância disso. E a grande chance cai novamente, tá? Então, o caso Ximenes Lopes aí, olha, contra o Brasil, de 2006, é legal saber o ano aqui também, está relacionado a maus tratos e a morte de pessoa com deficiência mental em clínica privada conveniada ao SUS, tá? A primeira condenação do Brasil pela corte, violação do direito à vida, integridade e garantias judiciais, tá? Então, feriu vários fundamentos aí, vários direitos, tá? Então, foi a primeira condenação do Brasil, por isso é a mais importante, sem dúvida. Temos também o caso Gomes Lund e outros, tá? Da guerrilha de Araguaia, de 2010, onde teve desaparecimentos forçados durante a ditadura militar, tá? O ano de aplicação que foi 2010. A corte condenou o Brasil por omissão na investigação em investigar e punir os responsáveis. Reforçou a imprescritibilidade de crimes contra a humanidade. Muito legal da gente saber também, tá? Emblemático caso Maria da Penha. Esse aqui é famoso, tá? Violência doméstica, omissão estatal aí, olha. Condenou o Brasil pela condenação do Brasil pela comissão, originou a própria Lei Maria da Penha. Isso aqui é minha aposta para a prova, tá? Uma vez que a gente tem vários tópicos relacionados à violência contra a mulher nesse nosso concurso da Polícia Penal, tá? Isso que caiu no último, na prova também para a Polícia Penal, que o Instituto AOCP cobrou, então você deve saber, que é o caso do povo indígena Chucuru e seus membros contra o Brasil em 2018, mais recente, tá? Teve novamente a omissão estatal na demarcação e titularização de terras indígenas. Condenou o Brasil por violar o direito à propriedade coletiva, garantias judiciais e proteção judicial. Pessoal, é suficiente saber que, olha, o nome do caso e o que é aqui, tá? Ah, é sobre os povos indígenas aí, demarcação de terras. Ok, beleza? O ano aqui é mais difícil de decorar porque tem vários, tá? Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, contra o versus Brasil de 2016. Teve trabalho escravo, servidão por dívida em Fazenda do Pará. Condenação por violar o dever de prevenir, investigar e punir o trabalho forçado. Beleza? Caso Nogueira de Carvalho, de 2006. Teve o assassinato do defensor de direitos humanos e falta de investigação eficaz, tá? Temos o caso Favela Nova Brasília contra o Brasil de 2017. Aqui, um pouquinho menos comum em prova, mas às vezes outra aparece, tá? Execuções e estupros cometidos por polícias no Rio de Janeiro, tá? Foi condenado por execução extrajudicial, falta de investigação e violência sexual. Geralmente é uma omissão por parte do Estado aí, tá? Da nação, beleza? Caso Escher e outros contra o Brasil de 2009.
interceptações telefônicas ilegais de líderes de cooperativas, condenados por violação ao direito de privacidade e liberdade de associação. E por último, para a gente ir para a questão, caso Vladimir Herzog versus Brasil de 2018. Morte sob tortura, tá? Então, tema quente para o nosso concurso. Durante ditadura e falta de apuração. Beleza? Pode ver que aqui, cara, tá enxugado, tá? Não tem nada aqui que não deva estar aqui. Beleza? Todo material é importante. Pausa. Na verdade, isso que a gente não vai fazer, tá? Eu quero só te mostrar, olha, 2024, Instituto AOCP, Polícia Penal. Será que é importante o que eu falei? É claro. Olha só, povo indígena tem que saber o caso. Caso Ximenes Lopes diz respeito à responsabilidade internacional do Estado pelo maus tratos e pela morte do senhor Damião Ximenes Lopes, que foi submetido em um centro de saúde privado que prestava serviço no âmbito de assistência pública à saúde. Só saber o nome do caso e sobre o que se tratava, tá? Fazenda Brasil, Gomes Lund, Nogueira de Carvalho, a gente viu ali, tá? Eu já vai chegando nas questões que a gente vai fazer mesmo, beleza? Mas vamos continuar aqui na teoria. Relatórios, relatorias, audiências públicas. Esses três instrumentos são formas de fiscalização e acompanhamento do respeito aos direitos humanos no continente americano, claro, tá? Todos são utilizados pela comissão para observar o comportamento dos países, cobrar melhorias e dar visibilidade às violações, tá? Vez ou outra, em questão pede especificação sobre esses documentos e a gente tem que saber o que eles fazem ali propriamente dito, tá? Na prática, beleza? Então, os relatórios, que é o primeiro aí, tá? Isso aqui, olha, diz respeito aos três, fiscaliza e acompanha, está tudo fluindo bem ali relacionado aos direitos humanos, tá? O relatório é um documento oficial feito pela comissão. Comissão. Serve para avaliar, tá? Avaliar a situação dos direitos humanos. E essa avaliação pode ser por país ou por tema. Não entendi, Miguel. Se essa avaliação for feita por país, pessoal, ela analisa se determinado estado está respeitando os direitos humanos, tá? Exemplo, relatório sobre o Brasil, um relatório sobre o Haiti, sobre a Venezuela ali, tá? Então vai ter essa análise aí através do relatório ou através do tema, que trata de assunto específico aí, como liberdade de expressão, violência policial. Então pode ter relatório aí com, com esses elementos aí, tá? Com esse tema, beleza? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já publicou relatórios sobre o sistema penitenciário brasileiro. Será que isso é importante? Eu te pergunto. É claro, a gente perguntar. A comissão faz relatórios, mas ainda não fez sobre o sistema penitenciário. Está errado, já fez sim. Aponta superlotação, inclusive a Nelson Hungria está passando por um baita problema ali, tá? E violação da integridade dos presos, importantíssimo, tá? Relatorias são divisões temáticas dentro da comissão. Cada relatoria é responsável por acompanhar um tipo específico de direito ou grupo social vulnerável, tá? Exemplo aí, olha, direito das mulheres, pessoa privada de liberdade, povos indígenas, tá? Então, cada relator prepara estudos, relatórios e recomendações aos países sobre o tema. O exemplo aí é o relatório sobre as pessoas privadas de liberdade. Será que é importante? Faz visitas a presídios e recomenda melhorias nas condições carcerárias, tá? E as audiências públicas, que é essa terceira possibilidade, tanto de fiscalização quanto de acompanhamento, tá? As audiências públicas são reuniões abertas ao público, promovidas pela comissão ou pela corte, tá? Nelas é discutido casos, denúncias, temas de interesse regional, claro. Permite que as vítimas, estados e especialistas sejam ouvidos, serve para dar transparência, coletar informações, pressionar por soluções. Pode ocorrer antes ou durante o julgamento. Então, tudo isso aqui cai, tá? Todas essas características, beleza? Um exemplo aí é da audiência pública sobre o caso Fazenda Brasil Verde, que a gente viu ali em cima o caso, tá? Foram ouvidos trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão. Aqui tem um resumo prático, beleza? Vale a pena dar uma lidinha. Uma dica de prova muito boa, tá? O resumão aqui, com a de criação da OEA,
a comissão e a corte, por aí vai, beleza? E aqui questão que eu quero que você pause e tente fazer. E chegamos nas questões mapeadas, tá? Vou te mostrar como que foi cobrado aí, olha, questão recente, cargo Polícia Penal aí também, tá? Sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, marque a correta. Ele é composto pela Corte Internacional de Justiça, que representa todos os Estados-membros. Será que é isso mesmo, pessoal? Errada, tá? A Corte Internacional de Justiça pertence lá no âmbito da ONU, não o Sistema Interamericano, beleza? Tá errado. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi celebrada em 69 e aderiu a ela sem reservas? Será que é isso? E aí? A convenção foi assinada em 69, o Brasil ratificou em 92, com reserva. O que que é isso, Miguel? Com reserva e sem reserva. O Brasil aderiu com reserva, significa que ela aderiu, porém com ressalvas, tá? Então, resumidamente, é isso aí, beleza? Aceitou o tratado, mas não concordou totalmente com algum ponto específico aí, e por isso limitou a aplicação de determinado ponto, tá? Cabe à Comissão Interamericana de Direitos Humanos estimular a consciência dos direitos humanos dos povos da América? Lindo isso aqui, tá? É o nosso gabarito. Delta, apenas os cidadãos do país signatários da ONU pode apresentar petição à comissão. Tá feio isso aqui, tá? Qualquer pessoa, grupo, entidade pode representar a petição à comissão, tá? A Corte Interamericana é composta por 11 juízes. Aqui, pessoal, falei que cai aquilo ali, tá? Então fique atento, saber composição ali da corte, da comissão e por aí vai, beleza? São 7 juízes, tá? 7 juízes com sede em San José, na Costa Rica, não em Washington. Estão tentando te confundir, tá? Faça a próxima aí, que eu vou deixar no material da Mega Revisão, beleza? Posteriormente eu vou disponibilizar essa apostila também da mentoria, tá? Uma segunda opção. E faz aí, o gabarito tá ali embaixo. Falou, até a próxima aula.